E aí pessoal, Surreal Ports aqui. Olha só, nessa aula eu quero te mostrar 3 estratégias que você pode aplicar aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar uma estratégia específica para você ganhar dinheiro no mini índice, uma estratégia para você ganhar dinheiro no mini dólar e também uma estratégia para você ganhar dinheiro lá no mercado norte-americano, na Nasdaq. Eu vou te mostrar essas 3 estratégias, 3 setups que são muito simples e que você pode aplicar já na próxima semana para poder ter os seus primeiros lucros através dessa estratégia. Mas antes de a gente começar, toca a vinheta. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Surreal Ports e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, você já deve saber que para você operar no mercado, dependendo do mercado que você vai estar operando, existem estratégias específicas para esse tipo de mercado. E é por isso que eu tenho um treinamento chamado Segredos do Mini Índice e do Mini Dólar, que no momento está com as inscrições encerradas. Mas é importante que você saiba que a cada ativo existem estratégias que você pode estar operando, estratégias específicas para esse determinado ativo. E nessa aula então eu quero te mostrar estratégias para o mini índice, para o mini dólar e para o mercado norte-americano, especificamente o mercado da Nasdaq, a mini Nasdaq lá de fora. Antes de eu te mostrar essas estratégias, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Aproveita que você ainda não está inscrito e clica nesse botão aqui de baixo para se inscrever e aproveita também já dê seu joinha aqui no vídeo. E olha só, um último recado, agora daqui a pouco, nesse mês de janeiro, vai começar o Projeto Renda Extra. O Projeto Renda Extra é um treinamento 100% online, 100% gratuito, que vai começar do dia 13 e vai até o dia 20 de janeiro. E durante essa semana do Projeto Renda Extra, eu vou te mostrar como que você pode aplicar regras para entrar e sair no lugar certo e ganhar de 2 a 5 mil reais por mês no day trade, mesmo que você esteja começando com pouca experiência e pouco dinheiro. Tudo isso vai ser ensinado dentro dos dias 13 a 20 de janeiro dentro do Projeto Renda Extra. Para você participar, é só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também na seção de comentários. Então olha só, quando você está operando os ativos do Brasil, os 2 ativos do mercado financeiro futuro brasileiro, chamado o mini índice e também o mini dólar, existem diversas estratégias que você pode aplicar em ambos ativos, mas existem algumas que você pode aplicar especificamente para cada um deles. Eu quero te mostrar aqui uma estratégia do mini índice, que é muito simples de você aplicar e você como iniciante você vai entender logo de primeira. São apenas 2 passos que você deve seguir na primeira estratégia que eu quero te mostrar aqui, que é a estratégia do mini índice. O primeiro passo vai ser a gente olhar para o gráfico de 15 minutos. E nesse gráfico de 15 minutos, a gente vai estar procurando por uma única coisa. Um candle de força, um CF, tá? Depois do segundo passo, a gente vai mudar para o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto. E a gente vai simplesmente operar o rompimento desse CF ou simplesmente operar qualquer tipo de CF que aparecer. É importante que você saiba que quando você fizer a mudança do gráfico de 15 minutos para os 5 minutos, você não precisa necessariamente aguardar o fechamento do candle de força lá nos gráficos menores, tá? Você só precisa aguardar o fechamento do candle de força no gráfico de 15 minutos. Quando você mudar para os 5, pode aparecer no meio do candle de força, você pode entrar de qualquer jeito. Então como que funciona essa setup? É muito simples, apenas 2 passos. A gente vai mudar para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, a gente vai estar procurando por candles de força, CF. Quando aparecer um candle de força no 15 minutos, a gente vai mudar para o gráfico de 5 minutos e simplesmente apertar o botão de entrada assim que aparecer um novo CF lá no candle, lá nos tempos gráficos menores. Desse modo aqui. Digamos que esse daqui seja o gráfico de 15 minutos, a gente está em um movimento de alta, até que a gente tem esse CF sendo formado aqui no gráfico de 15 minutos. Quando ele fechou, a gente vai mudar para o gráfico de 5 minutos. E no gráfico de 5 minutos vai estar um pouco mais de movimento. E assim que aparecer um CF verde a favor do CF maior, você simplesmente vai lá e abre o seu trade para entrar nessa operação, tá?
Essa estratégia é muito simples, simplesmente aguardando a harmonia, no caso a sincronização do CF no tempo gráfico menor, no tempo gráfico maior. Apareceu o CF no 15 minutos, muda para os 5 minutos ou muda para 1 minuto e você vai lá e opera, compra no caso, os candles de força dos gráficos menores. Muito simples, muito prático. Deixa eu te mostrar agora isso como é que funciona no gráfico de verdade, olha só. Na estratégia 01 do índice é uma estratégia para scalp. Nessa estratégia de scalp só tem 2 passos. O primeiro passo é você olhar para o gráfico de 15 minutos, tá? E procurar um CF nesse gráfico de 15 minutos. O segundo passo é você olhar para o gráfico de 5 minutos e procurar por um rompimento do CF para você fazer um scalp. Só que tem uma coisa, quando você está lá no primeiro passo, quando você está olhando no gráfico de 15 minutos e você está procurando pelo seu CF lá no 15 minutos, esse CF tem que seguir algum desses 3 requisitos. Requisito 0, esse CF tem que ser a favor da tendência. Esse requisito é primordial nos 2 requisitos de baixo. O segundo requisito, o primeiro requisito ou o requisito 2 pode ser um ou outro, tá? A gente já definiu a tendência do gráfico de 15 minutos, pode ser que apareça o requisito 01, que seja um CF a favor dessa tendência, tá? Ou pode ser que seja um requisito 02, que seja um CF no rompimento, que eu vou mostrar para vocês agora. Então presta atenção, porque agora é na prática como que isso aqui funciona, como que você identifica isso daqui. Vamos lá. Primeira coisa, esse daqui é o gráfico de 15 minutos, tá? Eu tô vendo que esse gráfico de 15 minutos está obviamente subindo. Esse gráfico de 15 minutos está obviamente subindo, então o primeiro passo dessa estratégia, o requisito 1, eu já cobri aqui, que é identificar a tendência. Eu sei que o mercado está subindo no 15 minutos. Então o requisito 01 já foi. Agora, o próximo requisito pode ser um ou outro. Ou vai ser o primeiro candle de força, ou vai ser o primeiro candle de força, ou vai ser um candle de força no rompimento. Eu vou mostrar os dois para vocês entenderem como que funciona. Eu já deixei inclusive algumas marcações aqui para vocês terem uma ideia melhor. Opa. A gente já viu que o gráfico está em um movimento de alta, certo? A gente já viu que o gráfico está em um movimento de alta, então eu vou procurar, obviamente, por candles de força verdes, candles de força de alta também, para mim ir junto com esse mercado que está subindo. Lembrando, começando pelo 15 minutos. Aqui eu vejo os 2 exemplos. Requisito 01, primeiro candle de força do dia, no gráfico de 15 minutos. Tá? É o segundo candle de 15 minutos, ou seja, o mercado abriu agora, meia hora depois, né, de 15 minutos, fechou cada candle. O segundo candle do dia de 15 minutos foi um candle de força. Eu já poderia estar partindo para o segundo passo da estratégia, que é mudar para o gráfico de 5 minutos. Agora, digamos que o primeiro candle do dia não seja um candle de força, de repente pode ser qualquer outro tipo de candle. A gente pode pegar o segundo requisito, que o candle de força pode estar no rompimento. Se a gente vê isso daqui, por exemplo, a gente vai ver que o mercado fez esse movimento de alta, desceu e subiu de novo. Só que quando esse mercado subiu, a gente deixou esse pivô aqui. Dá uma olhada. O mercado subiu, o mercado desceu, ou seja, o mercado deixou esse pivô. Então esse próximo candle de força que eu marquei aqui para você, ele é um candle de força de rompimento. É um candle de força que rompeu o pivô anterior. Então eu poderia estar entrando também nesse candle de força. Quantos pontos tem que ter um CF e o que é um pivô, tá? Então deixa eu explicar isso para vocês. O pivô é isso daqui. É quando o mercado está fazendo um movimento de alta, um movimento de queda. Isso daqui é um pivô, tá? Esse é o topo, é esses picos, tá? É como se fosse os fundos e os topos. Essa partezinha aqui é o pivô. Nenhum CF tem um número de pontos. A gente define um CF com base no tamanho que ele tem com referência aos candles anteriores. Então a gente percebe, por exemplo, esses candles anteriores aqui são candles normais. De repente vem esse candle aqui, ele é um CF, independente de quantos pontos sejam. Esse candle aqui poderia ser metade desse tamanho e ainda assim seria um CF. Então, o que seria um CF? CF é um candle grande em comparação com os candles anteriores. É um candle que está mais robusto, tá? Isso é um CF. E a gente só vai seguir esse primeiro passo do gráfico de 15 minutos, a gente só vai marcar os candles de força que aparecerem nesses 3 requisitos. Ele tem que estar a favor da tendência, ele tem que ser ou o primeiro candle, como é o caso desse daqui, que é o primeiro candle de força do dia, tá? Ele pode ser ou o primeiro candle de força do dia, ou ele pode ser um candle de força de rompimento, que é o caso desse candle de força aqui, que é um candle de rompimento, porque rompeu o pivô anterior, beleza? A gente não entra em nenhum outro candle de força que seja diferente disso. Por exemplo, olha aqui em cima,
Aqui em cima a gente tem um outro candle de força, certo? Só que esse candle de força aqui de cima, ele não é nem no rompimento e muito menos o primeiro candle. Ele é um candle que está na extremidade do gráfico, isso é uma coisa importante também. É um candle que aparece nas extremidades do gráfico, a gente não vai entrar. A gente só vai entrar num candle que for ou o primeiro do dia, ou nos primeiros candles de força do dia, ou um candle de rompimento. Quando a gente fizer isso, a gente vai mudar para o gráfico de 5 minutos. Então vamos lá, vamos mudar para o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos, o que eu vou estar procurando no gráfico de 5 minutos? No gráfico de 5 minutos, eu vou simplesmente abrir o meu trade. Simplesmente abrir o meu trade. Por quê? Porque na maioria das vezes que o gráfico de 5 minutos romper, ou seja, deixa eu explicar isso de uma forma melhor. Aqui, essa marcação aqui é aquele candle aquele candle que eu marquei. Essa marcação aqui é o segundo candle que eu marquei. Quando os candles aqui no gráfico de 5 minutos fecharem junto com o candle de 15, eu vou simplesmente abrir meu trade para pegar 100 pontos de scalp. Simplesmente isso. Eu vou colocar o meu alvo para 100 pontos e o meu stop para 100 pontos. Só isso. Só isso. Simples assim. Porque o que acontece? Por que isso funciona? Deixa eu voltar para mim aqui agora. Por que isso funciona? Primeiro, porque eu vou estar utilizando um tempo gráfico maior, que é o gráfico de 15 minutos. Eu vou estar aguardando sinais de força nesse gráfico de 15 minutos que vão estar a favor da tendência. Eu vou estar esperando que vai ser os primeiros candles de força do dia, ou seja, vai ser um candle fresquinho, um candle novinho, vai ser ou vai ser um candle de força de rompimento que vai estar rompendo o pivô, que vai estar de repente lá pelo meio do dia, tá? Porque no meio do dia a gente vai ter bastante pivô, bastante topos e fundos e de repente no 15 minutos surge um candle de força rompendo tudo. Esse candle de força que eu vou estar entrando lá no gráfico de 5 minutos. Então, como você viu, é muito simples de você aplicar essa estratégia no mini índice. Basta você aguardar o CF no tempo gráfico maior. Quando você fizer a transição para o tempo gráfico menor, você vai lá e compra qualquer CF a favor do CF do tempo gráfico maior que você vê lá no menor. Muito simples. É muito prático e essa estratégia ela tem uma assertividade superior a 60%. Então, mesmo que você seja completamente iniciante do zero, você pode aplicar essa estratégia e ainda assim ganhar dinheiro pela quantidade de trades que você fizer. Se você fizer 10 trades, por exemplo, você vai acertar 6 trades. E se os seus trades forem uma média de 100 pontos de ganho para 50 pontos de stop ou 100 pontos de prejuízo, você ainda assim vai estar ganhando mais dinheiro do que você vai perder, porque você vai estar utilizando uma estratégia que tem mais de 60% de acerto. Então, a estratégia número 1 para mini índice, bem simples, apenas pegando a sincronização de CF do tempo gráfico menor para o tempo gráfico maior. A segunda estratégia que eu quero te mostrar é uma estratégia para mini dólar. Esse daqui é a sigla do mini dólar, se você estiver se questionando o que seria isso daqui. WDO é do mini dólar e WIN é do mini índice. WIN é mini índice, WDO é mini dólar. Então a estratégia do mini dólar é ainda mais simples, porque existe uma grande diferença entre o mini dólar e também o mini índice. O mini índice é um ativo que tem muito mais volatilidade, é um ativo que tem muito mais movimento, oscilação durante o dia. Para você ter uma ideia, o índice movimenta uma média de 5 a 6 mil pontos todo santo dia. Claro, se você for somar todas as oscilações, os topos e fundos, a tendência, quando você pega todos os tipos de movimento, você vai lá e você vai conseguir somar todos eles e você vai ver que vai ser entre 5 e 6 mil pontos. Agora, claro, se você for olhar somente a cotação final do índice, você vai ver que de repente movimentou uns 1.000, 1.500 pontos. Por isso que a gente soma todas as movimentações para ver realmente a oscilação que teve durante o dia inteiro. E quando você está olhando para o mini dólar, ele é um ativo um pouco mais pesado. É um ativo que tem menos volume, no caso, ele tem menos oscilação, menos volatilidade. Então, o dólar, por exemplo, ele movimenta em torno de 100 pontos, no máximo 200 pontos em um dia bom por dia. Mas é importante saber também que o ativo do dólar é muito mais pesado, ele te dá muito mais lucro. Enquanto que o índice movimenta 6 mil pontos, mas cada ponto do índice equivale a 20 centavos, o dólar ele movimenta bem menos, mas cada ponto no dólar equivale a R$10, ou seja, é um valor bem maior. Sabendo disso, sabendo que é um ativo que tem menos pessoas operando, tem menos volume e com isso menos volatilidade,
Por conta disso, o ativo do mini dólar é um ativo muito mais técnico. Então, quando você aplica estratégias de análise técnica nele, análise gráfica, por exemplo, rompimentos, topos e fundos, vender no topo, comprar no fundo, comprar suporte, vender resistência, esse tipo de estratégias mais básicas, com base em análise técnica, você vai ver que ele respeita muito mais. Não que o mini índice não respeite, ele também respeita, mas como o índice tem muito volume, muita oscilação, ele precisa de um espaço maior para ser rompido. Porque eu aposto que se você já está fazendo seus trades, você já deve ter marcado um nível de rompimento, o preço do índice até bate lá, mas ele às vezes ele dá uma salpicada para cima, que é o que a gente chama da famosa violinada, né? Que o mercado dá uma salpicada e depois volta e acaba indo para o lado que você achou que ele ia ir. E o dólar não, o dólar ele realmente bate nesses níveis e retorna, é um ativo muito mais técnico. Então, por conta disso, a gente vai utilizar uma estratégia bem mais técnica e simples também para o mini dólar. O primeiro passo dessa estratégia do dólar é a gente identificar a estrutura primária que o ativo está tendo. O que seria, primeiro de tudo, estrutura? A gente sabe que o mercado só se movimenta em 3 direções, tá? Ou a gente está subindo, ou a gente está descendo, ou a gente está indo para os lados. Quando o mercado está subindo, significa que a gente está tendo uma estrutura de alta. O que seria uma estrutura de alta? Seria topos e fundos mais altos. Seria exatamente isso daqui. Um fundo mais alto do que o outro e um topo mais alto do que o outro. Isso daqui é uma estrutura de alta, é como se fosse uma escada onde o mercado está subindo. Então isso daqui é uma estrutura de alta. Uma estrutura de baixa é exatamente o contrário. Para que o mercado comece a descer, ele precisa estar colocando topos e fundos mais baixos no mercado. Então, quando o mercado está descendo, ele está colocando uma escadinha de baixo. Isso é estrutura. Então, o primeiro passo da estratégia vai ser identificar a estrutura primária do ativo. Qual lado que o mercado está colocando a estrutura? Para cima ou para baixo? O segundo passo é ainda mais simples. A partir do momento que a gente identificar a estrutura do mercado, a gente vai simplesmente operar todos os CFs, todos os candles de força a favor dessa estrutura até que se mostre uma nova estrutura. Ou seja, se o mercado está subindo com uma estrutura de alta, topos e fundos mais altos, você vai poder comprar os candles de força verdes. Você vai comprar esses candles de força verde até o momento que mostrar uma nova estrutura, até o momento que tiver um topo e um fundo mais baixo. Aí sim você vai parar de comprar esses candles de força verde e só vai voltar a comprá-los quando o mercado mostrar de novo uma estrutura de alta. Deixa eu te mostrar isso no gráfico para que você veja de uma forma mais simples como que funciona. Olha só. Então vamos lá, estratégia número 2. Também são somente 2 passos. Primeiro passo dessa estratégia do mini dólar, identificar a estrutura primária. Segundo passo, operar o CF até a nova formação de estrutura. O que significa isso, Portes? Não entendi. Muito simples, vou simplificar. A gente sabe o que é estrutura, né? Para quem não sabe, deixa eu desenhar aqui, porque a melhor forma de explicar é desenhando. Estrutura de alta. Isso daqui. Isso daqui é uma estrutura de alta. Um fundo mais alto do que o outro, e um topo mais alto do que o outro. E estrutura de baixa. É o contrário, obviamente. Então a gente tem um topo mais baixo do que o outro, a gente tem um fundo e um fundo mais baixo do que o outro. Tá? Isso aqui é uma estrutura de baixa. Quando a gente está utilizando essa estratégia no dólar, a gente vai estar procurando pela estrutura primária. O que significa estrutura primária, Portes? É a estrutura que está aparecendo, é a estrutura que você está vendo naquele momento. O segundo passo, você vai operar o CF toda vez que aparecer o CF, você vai entrar, toda vez. Muito simples, até que apareça uma nova estrutura. Eu vou mostrar isso aqui para você agora, olha só. Tá? É importante também, vamos utilizar o gráfico de 5 minutos. Faz scalp no gráfico de 5 minutos. Tem muita gente que cai na armadilha de querer fazer scalp no gráfico de 1 minuto. Você até pode fazer realmente, e é o gráfico mais específico para scalp. Só que quando você faz scalp no gráfico de 5 minutos, aí o teu jogo muda, porque o teu scalp vai ser muito mais consistente. Então vamos lá. A gente está aqui no gráfico de 5 minutos, tá? A gente está vendo que desde 26 de novembro, a estrutura primária do mercado está descendo. Ou seja, a gente está vendo muito topo e fundo mais baixo do que o outro. Primeiro passo, identificar a estrutura primária. Muito topo e fundo mais baixo do que o outro. Tá?
Muito topo e fundo mais baixo do que o outro. Como que a gente vai fazer então para entrar, para fazer um scalpzinho maroto no dólar e ganhar aquele dinheiro praticamente todo dia que você identificar esse padrão de entrada? Vamos voltar aqui. Primeiro passo, identificar a estrutura primária. Está subindo ou está descendo? Segundo passo, operar o CF até que apareça uma nova formação. O que significa isso? O que significa até que apareça? Significa que quando você identificar a estrutura primária no gráfico de 5 minutos, você pode operar todos os candles de força a favor da estrutura primária até que apareça uma nova estrutura, tá? Então, se a gente está o mês inteiro descendo, você está liberado para operar todos os candles de força vermelhos, até que a gente veja uma nova estrutura. Quando acontecer isso daqui, você não vai mais operar candle vermelho, beleza? Então tá. O mercado está em uma estrutura primária de queda. O que eu vou fazer então? Vou simplesmente olhar todos os candles de força vermelhos para fazer esse scalpzinho de 2, 3 pontos. Candle de força vermelho. Candle de força vermelho. Quando que eu entro? Simplesmente quando o candle fechar e o próximo candle romper ele, tá? Isso é muito importante. Inclusive, deixa eu fazer aqui para você. Apareceu um candle de força. Quando que eu vou entrar? Candle de força vermelho. Quando que eu vou entrar? No próximo candle. No próximo candle. O próximo candle vai abrir aqui e vai romper. Nesse momento é o seu ponto de entrada. Simples assim. Só que claro que isso aqui deve estar acontecendo a favor da estrutura primária, tá? Então aqui, olha só todos os candles de força que foram rompidos. Importante, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Porque eu tenho certeza, cara, certeza absoluta que vai vir aquele maluco que vai falar assim: "Ah, Portes, esse candle aqui, candle de força, não continuou." Por quê? Porque não foi rompido. Candle de força que não foi rompido, você não entra. Candle de força rompido, você vai lá e entra. Percebe que ele sempre vai continuar um pouquinho, 2, 3 pontos a favor do rompimento desse candle de força. Olha os candles de força a favor da estrutura. Candle de força, candle de força, candle de força. Aí, claro, pô, tem uma vez que vai dar um loss, porque também não existe estratégia que é 100% de acerto. Aqui a gente tem um loss, tá? Aqui a gente tem um candle de força, não rompeu. Lá em cima, candle de força, rompeu, você vai lá e entra. Candle de força aqui apareceu, não rompeu. Perceba que o próximo candle não rompeu. Então é importante que você não entre em candles de força que não são rompidos, tá? Candle de força vermelho, candle de força vermelho, candle de força vermelho rompido aqui, candle de força vermelho rompido. E perceba, inclusive, para quem está perguntando, Portes, o que configura um candle de força? Não precisa ser uma barra gigante. Perceba que aqui eu mostrei que isso daqui é um candle de força também. Deixa eu marcar aqui. Isso daqui é um candle de força tanto quanto isso daqui. Por quê? Porque você vai olhar para a esquerda, você vai ver que esses últimos candles aqui, você vai ver que esses candles anteriores eram candles pequenos, então de repente aparece isso daqui com um pouco mais de força já é força, então é um candle de força. É assim que você identifica, não por quantos pontos, pô, tem que ter 3 ou 4 pontos, tem que ter 200 pontos para ser um candle de força, nada disso. Quando ele tiver mais força do que os anteriores, ele é um candle de força, tá? Então, a partir daí, todos os candles que romperem a favor da estrutura primária, você vai lá e entra. Aí o que acontece? Aí estamos aqui, né? Estamos aqui. Aqui mudou a estrutura. Olha só. Aqui a gente começou a fazer uma estrutura de alta. Antes estava caindo numa estrutura de baixa. Aqui começou a fazer uma estrutura de alta. Não vou começar a vender de novo. Vou começar a comprar. Por quê? Porque virou a estrutura. Agora a nova estrutura é uma estrutura de alta. Eu vou lá e faço uns trades de compra. Até... Vou ficar comprando os candles verdes nesse caso. Até chegar o momento aonde essa estrutura de alta começar a colocar uma estrutura de baixa. Então aqui a gente de novo volta para as vendas. E aí a gente começar de novo a vender os candles de força vermelhos no caso. Vermelhos. Aí aqui começou a botar uma estrutura de alta. Aqui eu paro de vender candle de força vermelho. Eu só volto a vender candle de força vermelho quando de novo demonstrar uma estrutura de baixa. Ou seja, simplesmente, galera, a favor da estrutura.
Simplesmente isso. O primeiro passo, identificar a estrutura primária. O segundo passo, identificar o candle de força a favor dessa estrutura. Todos eles. Eu posso entrar em todos, colocar meu alvo para 2, 3 pontos e meu stop para 2, 3 pontos também, sempre, tá? Quando você está começando com pouco dinheiro, o teu stop e o teu alvo tem que ser iguais. E a sua estratégia tem que ser maior que 50%. E adivinha? Isso daqui dá mais do que 60% de acerto. Então, você vai ganhar mais vezes do que você vai perder dinheiro. No final das contas, você vai ganhar dinheiro. É isso que é importante. Ninguém aqui deve estar procurando por estratégia milagrosa de 100% de acerto, porque isso não existe. Quem está te contando isso está te enganando. Não existe estratégia com 100% de acerto. O que existe é estratégia lucrativa. E estratégia lucrativa não quer dizer que você vai perder dinheiro. Então você viu que é bem mais simples do que muitas pessoas pensam. Para você operar o dólar, basta você utilizar essa estratégia que com certeza você vai ganhar dinheiro simplesmente por estar identificando a estrutura primária e também identificando os candles de força a favor dessa estrutura até que se forme uma nova estrutura. Agora, a estratégia número 3 ela é ainda melhor, porque a estratégia número 3 ela é no mercado que eu mais gosto de operar, no mercado norte-americano, e eu sei que muitas pessoas gostam e pelo menos têm a vontade de, almejam também operar no mercado norte-americano pelo fato de lá nos Estados Unidos ser o maior mercado do mundo e também por lá você poder ganhar muito mais dinheiro. Só para você ter uma ideia em termos de comparação, aqui no mini índice, o valor por ponto aqui é 20 centavos. No dólar, o valor por ponto é R$10. E na Nasdaq, cujo símbolo é NQ, o valor por ponto é R$80. A S&P 500, cujo símbolo é ES, o valor por ponto é R$200. R$200. Então você sai de um ativo que te dá um lucro de 20 centavos por ponto para um ativo que te dá um lucro de R$200 por ponto. Então é realmente um ativo muito lucrativo se for comparado com os ativos nacionais. É por isso que muitas pessoas gostam ou pelo menos almejam operar algum dia no mercado norte-americano. E outra vantagem também do mercado norte-americano é que é um mercado que fica aberto 24 horas por dia. Se você trabalha em horário comercial, se você trabalha durante a tarde, durante a manhã, você pode operar de noite e de madrugada. Você pode operar em qualquer horário que você quiser, inclusive ficar operando o dia inteiro, de segunda a sexta-feira. E no domingo ele também abre lá para o final do dia. Então, quando você está no mercado norte-americano, você tem realmente muito mais opções de ganhos e opções de janelas para você poder operar em qualquer horário do dia. Então a estratégia número 3 é para operar Nasdaq e ela é muito simples. A estratégia número 3, você simplesmente vai, o passo número 1, operar de madrugada, e o passo número 2 é ainda mais simples, você simplesmente vai utilizar Fibonacci ou vai utilizar tendência. Porque o que acontece? O mercado norte-americano ele fica aberto 24 horas por dia, certo? Então ele não tem um momento de abertura e fechamento do pregão diferente do mercado brasileiro. Todo dia, de segunda a sexta, o mini índice e o mini dólar eles abrem às 9 horas da manhã. Então por isso que eu falo muito que o horário da abertura é o melhor horário para você operar. Por quê? Porque na abertura você tem mais volume, mais volatilidade, mais oscilação, mais negócios sendo realizados e com isso mais oportunidades de entrada. Então na parte da manhã é onde você tem o melhor momento, porque o mercado abre, então ele tem mais volume. Como o mercado da Nasdaq lá nos Estados Unidos fica aberto 24 horas por dia, você não tem um fechamento e abertura definido. Os momentos onde tem mais volume são os momentos das aberturas dos outros mercados. Por exemplo, o mercado americano futuro fica aberto 24 horas por dia, mas o mercado de ações norte-americano ele abre às 9h30 nos Estados Unidos. Então, quando dá 9h30 nos Estados Unidos, o mercado futuro norte-americano que já estava aberto tem um pico, um volume de alta, um volume financeiro entrando nesse momento do dia. Então, quando você está operando a Nasdaq, você pode operar a parte da abertura do mercado de ações dentro da Nasdaq, ou quem sabe você pode usar essa estratégia aqui, que é operar de madrugada. O que acontece de madrugada? Como de madrugada o volume é menor, durante a madrugada então a gente tem um movimento de mercado mais tendencional. Ou seja, hoje a gente vai estar subindo,
hoje a gente vai estar descendo. É muito mais tendência de madrugada do que os outros horários do dia. Então, pela madrugada, você tem movimentos de mercado que estão subindo ou estão descendo. E a partir daí, a partir do momento que você identifica para que lado que o mercado está indo pela madrugada, você consegue fazer um trade muito, muito, muito suave. Deixa eu te mostrar agora no gráfico exatamente esses horários da madrugada, o que acontece e como que você pode utilizar também o Fibonacci para você poder entrar nesses trades. Olha aí. Estratégia número 3, pessoal, na Nasdaq, Estados Unidos, para quem quer ganhar dinheiro em dólar, quem quer ganhar R$80 por ponto, quem já está o bichão do trade, quem já é um trader de elite, isso é importante. Não recomendo que ninguém opere nesse ativo porque ele é pesado, tá? Você vai ter ganhos, cara, foi aqui que eu fiquei milionário, beleza? Então, se você quer ter muito ganho, você vai ter que operar aqui. Só que você não pode operar aqui se você não tiver uma bagagem, se você não tiver um bom... Cara, você precisa ter muita coisa boa para você poder operar aqui. Você precisa ter um planejamento para você chegar aqui bem, tá? Para você simplesmente não chegar aqui e ficar no cagaço de perder muito dinheiro. É importante que você realmente seja um trader de elite para que você esteja operando aqui. Porque o mercado americano é outro tipo de mercado. O mercado americano, ele não é mercado para iniciante, ele é mercado para quem já é profissional, tá? Porque o mercado americano é o melhor mercado do mundo, é Wall Street, tá? É Wall Street. É a bolsa americana. Os maiores traders do mundo estão aqui. Então você precisa ser um trader nivelado, em nível alto, trader de elite para poder operar aqui. Por isso que a trajetória normal, na minha opinião, é você começar no Brasil, mini índice, depois que estiver bem no mini índice, mini dólar, beleza? Quando estiver bem no mini dólar, aí sim você faz a transição. Eu diria para você fazer essa transição, se está começando hoje, cara, faz um projeto para daqui a um ano e meio, você está pensando em migrar para o mercado norte-americano, tá? Porque aqui o ganho realmente é bizarro, é louco demais. Você vai fazer trade aí de, cara, 2, 3 mil, 4 mil reais em questão de 5 minutos. É uma coisa de louco. Só que você precisa estar preparado para também sentir que é um mercado mais pesado, tá? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil você vai operar um contrato com R$25 na Clear, você precisa de R$25 para operar com um contrato aqui. Ou 13 reais na modal, 15 reais na modal. Aqui, cada contrato é $500, tá? Cada contrato é R$2.000, um pouco mais que R$2.000 porque o dólar não tá 4. Então aqui é pesado. Só que tem uma coisa muito importante aqui, muito boa. Olha lá, eu falando de uma coisa muito importante. O ativo da Nasdaq é um ativo que fica aberto 24 horas por dia. Ou seja, você pode fazer trade literalmente o dia inteiro. No entanto, cuidado para você não ficar numa caverna e não sair do seu quarto, não sair do seu escritório. Infelizmente foi o que eu fiz, tá? Não recomendo que você perca a sua vida social porque você quer ficar tradando o dia inteiro, por mais que possa parecer muito atrativo você ficar ganhando 1.000 aqui, 1.000 lá, 2.000 lá, 3.000 aqui, aí perde um loss aqui, aí depois ganha um gain lá, 10.000 lá, 5.000 no dia, 10.000. Por mais que seja lindo fazer isso, tenha um planejamento de você entrar e sair no mercado, ter um horário, apesar dele funcionar 24 horas por dia, tá? Então olha só, por ele funcionar 24 horas por dia, existe, na minha opinião, um dos melhores momentos do dia, que na minha opinião é um dos que eu mais gosto de operar também, que é o horário da madrugada. Aquela madrugadinha, 3 horas da madruga, 4 horas da madruga, 2 horas da madrugada, o mercado tá um mumuzinho para você poder operar. Porque tem pouco volume e por isso o mercado tende a ficar direcional. Então você vai pegar uma tendência bem marota. Se o mercado está começando a subir, o mercado tende a ficar subindo por 2, 3 horas. Então na madrugada do mercado norte-americano, quando todo mundo está dormindo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos o mercado está em uma tendência maravilhosa para você fazer um trade lá. E eu selecionei aqui as últimas madrugadas, tá? As últimas madrugadas. Essa madrugada aqui, que começou às 22h15, que não é bem madrugada, né? Mas foi até às 5h20 da manhã. Olha essa madrugadinha. O mercado embola uma descida aqui e começa a descer direto. Ou seja, durante a madrugada a gente não tem muito pivô, muito topo, muito fundo. É um movimento mais direcional. Essa queda aqui da Nasdaq foi uma quedinha pequena de 10 pontos, tá? Então se você está operando, por exemplo, com 2 contratos e você ganhou 10 pontos, então quer dizer que você ganhou
20 pontos. Só que cada ponto é R$80. Então você ganhou 20 pontos vezes R$80 igual 1.600, é isso mesmo? R$1.600, tá? R$1.600 de lucro nesse tradezinho aqui pequeno. Qual que é o ponto de entrada? Ports, aonde que eu entro nisso? Na hora que o mercado colocar um movimento tendencial de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, para quem já é um pouquinho mais, quem é velhaco aí, pessoal, quem já me acompanha de outros tempos, a gente sabe que o mercado bateu formou um topo duplo aqui em cima, certo? Um topo duplo e desceu aonde? Desceu exatamente no Fibonacci 50%. Bateu no Fibonacci, demonstrou um candle de força lá. Olha lá. Bateu no Fibão, no 50%, um candle de força vermelho. Queda, o mercado começa a descer. Esse é o primeira madruga. Peguei uma outra madruga aqui para vocês também. Olha essa madrugada aqui. Foi das 11h40, quase meia-noite, até as 5 horas da manhã. Olha esse movimento lindo aqui. O mercado sobe. O mercado desce. Quando o mercado desce, ele desce para onde? Me diz. Desce para o Fibonacci 50%. Olha que lindo. E o que acontece no Fibonacci 50%? O que acontece aqui? Candle de força. Candle de força. O mercado bate no Fibonacci e começa a subir. Quando ele sobe quanto aqui? Do candle de força até lá em cima. Sobe mais 6,5 pontos. Aqui você já teria tirado mais uns R$1.000 aqui, R$1.200, tá? Em apenas uma hora. Exatamente uma hora. R$1.500, uma hora da manhã. Uma hora de trade você teria feito R$1.500, R$1.200 mais ou menos, das 2h30 da manhã até as 13h30 da manhã. E aí da madrugada isso. Trabalhou uma hora de madrugada, você vai dormir e curte o resto do dia inteiro. Ou quem sabe, opera aqui no Brasil. Olha essa outra aqui, essa outra madrugada. Essa madrugada foi das 11 até as 4h15. Olha o que aconteceu. O mercado desceu, subiu para onde? Subiu para onde? Fibonacci. O mercado está lá. O mercado desce para o Fibonacci. No Fibonacci, quando ele desceu quantos pontos? Aqui foi o seu ponto de venda. Tá? Então, quem está entendendo qual é a estratégia? Operar pela madrugada usando Fibonacci. Simples, cara, simples. Feijão com arroz funciona muito quando você quer ganhar dinheiro. Não precisa complicar. Aqui foi quanto? Lá do Fibonacci até aqui embaixo. 9 pontos, vai. Você teria ganho mais uns R$1.500 só aqui, nesse trade, tá? Vamos pegar a outra madrugada. Olha essa outra madrugada. Essa madrugada aqui é linda demais. Das 9h35 até as 13h15. Olha o que acontece. O mercado sobe, desce. Quando ele desce, para onde? Adivinha? Fibão. Fibonacci. Olha o que acontece nesse Fibonacci. Um super candle de força saindo do Fibonacci. Olha isso daqui. Super candle de força saindo do Fibonacci. Quando ele sai, olha quanto que ele explode. Cara, 20 pontos, tá? 20 pontos em 3 horas. 20 fucking points. Quando você entra e ganha 20 pontos, você ganha R$3.000 com 2 contratos. R$3.000. R$3.000. Você ganhou isso aqui de madrugada. Cara, você ganhar R$3.000 enquanto todo mundo está dormindo é coisa de doido. Por isso que esse mercado, na minha opinião, é o melhor de todos. Principalmente por esse fator madrugada. Pelo fator madrugada é uma coisa linda. E alguém, por sinal, gostou dessa estratégia? Muito simples, muito simples. Fibonacci de madrugada. Quer operar na Nasdaq?
opera de madrugada, Fibonacci, porque lá tem muitos movimentos direcionais e com base nisso você vai entrar no seu trade. Então, como você viu, é muito simples de você operar durante a madrugada nos Estados Unidos, porque a Nasdaq ela realmente tem movimentos muito mais simples de serem localizados, e se você estiver utilizando o Fibonacci, você vai ter muito mais chances de ganho. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa, eu sei que talvez você ainda não saiba utilizar o Fibonacci da forma correta. O Fibonacci é uma ferramenta que serve para você identificar o pullback do gráfico. O que seria um pullback? Sabe quando o mercado está subindo? O mercado está em movimento de alta, certo? Isso aqui é o movimento da tendência. Quando o mercado começa a descer, isso daqui, esse movimento contrário à tendência, é o pullback. E no Fibonacci ele serve para a gente mensurar o pullback, porque vai ter uma hora que ele vai parar de descer e vai voltar a subir, porque afinal de contas a tendência é de alta. Então quando parar o pullback ele tende a retornar para alta. Só que aonde que ele vai parar de descer e para continuar subindo? Onde a gente pode entrar nesse momento? Através da mensuração das retrações do Fibonacci. O Fibonacci ele tem duas retrações principais. Ele tem a retração de 50%, tá? E tem a retração de 61,8%. Como que funciona isso? Se o mercado está em um movimento de alta, e aí nesse movimento de alta ele começa a vir para o pullback, se o mercado está subindo e começa a cair, eu vou pegar o Fibonacci, vou puxar daqui de baixo até lá em cima. Desse modo, eu vou ter a linha de metade desse movimento, que é a linha de 50%. E eu vou ter essa linha um pouco mais abaixo, que é a linha de 61,8%. Tá? Isso daqui é um Fibonacci. Aqui dentro o mercado tende a cair e depois retornar. Então aqui é um ponto de compra para a gente entrar nessa operação. Do mesmo modo, quando o mercado está descendo, e aí ele começa a demonstrar o movimento. Caraca, faltou luz aqui. Começa a demonstrar o movimento de alta. Isso daqui é um pullback. Só que o mercado normalmente ele vai voltar e continuar descendo posteriormente. Então eu quero saber aonde que ele vai parar. Ele vai parar no Fibonacci. Então se o mercado está descendo, eu vou descer com o Fibonacci também. E aqui na metade vai ser os 50%. E um pouquinho mais acima vai ser o 61,8%. Dentro desse nível vai ser o meu ponto de pullback, onde eu compro, onde eu vendo para o mercado continuar descendo. Então é assim que a gente utiliza o Fibonacci. Então olha só, nessa aula eu te mostrei 3 estratégias. Uma estratégia pro mini índice, uma estratégia pro mini dólar e uma estratégia para Nasdaq. Utilizando essas estratégias para day trade, você consegue ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo de uma forma muito rápida, tá? Eu te mostrei aqui os tempos gráficos que a gente vai estar utilizando nessas estratégias, mas vamos recapitular. A estratégia número 1 do mini índice. O primeiro passo vai ser olhar para o gráfico de 15 minutos e identificar o CF. 15 minutos, identificar o CF. Quando acontecer isso, eu vou mudar para o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos eu vou simplesmente operar o rompimento de CF ou simplesmente entrar em qualquer CF. Eu vi o 15 minutos, vi o CF, mudei para os 5 minutos, eu vou entrar em qualquer tipo de CF que aparecer lá nos 5 minutos também. A segunda estratégia é ainda mais simples, a estratégia do mini dólar, por ele ser um ativo muito mais técnico, o primeiro passo vai ser simplesmente eu identificar a estrutura primária. O que seria a estrutura? O movimento que o mercado está tendo de topos e fundos. Uma estrutura de alta é um topo e um fundo mais alto, uma escadinha de alta. Uma estrutura de baixa é um topo e um fundo mais baixo, uma escadinha de baixa. O segundo passo vai ser entrar em todos os CFs até que apareça uma nova estrutura. Então, se eu estou vendo uma estrutura de alta, eu vou simplesmente comprar o CF, comprar o CF, comprar o CF, comprar o CF. Vou comprar todos os CFs a favor dessa estrutura de alta que a gente está vendo. E a terceira estratégia da Nasdaq, do mercado norte-americano, é muito mais simples ainda. Sabendo que é um mercado que fica aberto 24 horas por dia, o melhor passo aqui vai ser operar pela madrugada, utilizando a Fibonacci ou a tendência do gráfico. Muito, muito, muito simples. Você vê que para ganhar dinheiro no day trade não é tão difícil assim. A única coisa que você precisa fazer é ter agora a coragem e a disciplina de aplicar exatamente como eu te mostrei aqui.
Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e vale lembrar que todos esses inserts aqui da estratégia que eu te mostrei no gráfico fizeram parte da segunda live do projeto Renda Extra. Toda semana eu estou fazendo lives, estou fazendo aulas ao vivo no YouTube do projeto Renda Extra. Então, para você ficar sabendo de quando que vai ter a próxima live, a próxima aula ao vivo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para poder participar. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Dê seu joinha, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima aula. Valeu!